Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre o Enem. Pois é, o Enem está se aproximando e uma coisa importante que nós devemos levar em conta para fazer essa prova do Enem é que o Enem tem um objetivo um pouco diferente de algumas provas como a FUVEST, por exemplo. O objetivo do Enem é resolver aquela velha questão que você talvez tenha feito durante a sua vida escolar. Ou seja, para que eu estou aprendendo isso? Pois é, que o Enem ele procura colocar nas questões situações do dia a dia, para justamente ver se você sabe aplicar o seu conhecimento acadêmico numa situação prática, numa situação do cotidiano. É por isso que nos enunciados do Enem aparecem muitas citações de reportagens de jornais, de revistas. Isso por quê? Como você reage a esta informação? Como você trabalha essa informação a fim de usar a seu proveito? Portanto, o Enem ele exige demais aquilo que a gente chama de interpretação, né? E estabelecer relações entre o conteúdo acadêmico e uma situação de verdade, uma situação prática, né? Uma situação cotidiana. Bom, hoje eu escolhi o tema malária para falar com vocês a respeito do Enem. Então, vamos abrir um pequeno tempo nesse nosso vídeo para poder falar um pouco sobre a malária, um conhecimento acadêmico. Pois bem, a malária é causada por um protozoário do gênero Plasmodium, ou Plasmodium em português. Um dos mais conhecidos protozoários justamente por conta da malária. No Brasil, a cada ano acontecem quase 500 mil casos de malária. A maioria deles na região amazônica. Isso por quê? Porque a região amazônica reúne condições climáticas, condições de vegetação favoráveis à dinâmica da reprodução, tanto do protozoário como do próprio mosquito. Este é o principal. O mosquito é um mosquito tropical, portanto a doença é uma doença tropical. A floresta amazônica, por exemplo, oferece condições ideais de habitat para a vida e reprodução do mosquito. Vejam só, o mosquito ele tem uma reprodução sexuada, porém o macho, assim como o do Aedes aegypti, ele se alimenta de seiva vegetal. Então, o que não falta lá é vegetal. E a fêmea se alimenta de sangue. Então, a fêmea tem que sair de perto do macho para procurar um animal de sangue quente. E aí ele acaba encontrando, por exemplo, um ser humano e transmitindo essa doença quando ele vai fazer aquilo que a gente chama de repasto. Então, aí o que vai acontecer? A fêmea do mosquito Anopheles transmite o protozoário, né? Há 4 espécies de protozoário, o gênero Plasmodium, tá? E que causam malária. Todos eles são transmitidos pela picada das fêmeas do mosquito do gênero Anopheles. Por exemplo, existe o Plasmodium malariae e o Plasmodium ovarium, tá? O que acontece? São plasmódios responsáveis por um tipo de malária branda ou fraca. Tá? Geralmente as pessoas que adquirem essa malária conseguem se restabelecer, conseguem sobreviver. Tá? Existe o Plasmodium falciparum. O Plasmodium falciparum ele causa a forma mais grave da doença, mais agressiva, em que o índice de mortalidade é muito grande. Tá? Esse é o pior tipo de malária, né? E esse é o pior tipo de protozoário, tá? O falciparum. Agora existe o Plasmodium vivax, que causa uma forma intermediária, moderada da doença, tá legal? Também a probabilidade de recuperação da pessoa é muito alta, tá? Então essas são algumas informações sobre o gênero Plasmodium. A doença em si, ela é caracterizada pela febre alta, tá? E isso tudo tem a ver com o rompimento das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, liberando novas formas
de protozoários na corrente sanguínea, tá? Então, por exemplo, o Plasmodium malariae libera protozoários novos a cada 72 horas, tá? O Vivax, né, a cada 48 horas. Então, é um ciclo constante de febre. A cada 72 horas a pessoa tem a febre, ou a cada 48 horas a pessoa tem a febre. Então, isso é uma coisa constante, é uma característica da doença, né? Então, o falciparum e o Vivax, a cada 48 horas a pessoa tem uma febre, tá? O malária a cada 72 horas, tá? Os picos de febre vão de 39 a 40 graus, né? E coincidem com a ruptura das hemácias, né, infestadas por protozoários, tá ok? Faz parte do ciclo reprodutivo do Plasmodium dentro do glóbulo vermelho, que é a hemácia, tá legal? Pois bem, isso é uma questão até clássica dos vestibulares tradicionais. Qual é a causa dos picos de febre da malária? É o rompimento das hemácias por conta da formação, da liberação de uma nova geração de protozoários. Pois bem, a principal medida de combate ou de prevenção, né, que a gente chama também de profilaxia da malária, é combater a proliferação do mosquito e a transmissão, né, ou seja, impedir que a pessoa seja picada por ele. É muito ou absolutamente igual àquilo que a gente faz em relação ao Aedes aegypti. Por exemplo, eliminar criadouros, garrafas vazias, pneus abandonados, né, cheios de água, né, algum reservatório de água, como pratos de reservatórios de plantas, etc. e tal. Tudo aquilo que a gente faz contra o Aedes aegypti se faz contra o Anopheles, né? Proteger portas e janelas, como acontecem, por exemplo, nas casas do litoral, tá? Aquelas telas nas portas, telas nas janelas, assim a gente faz também. Outra coisa também, por exemplo, nas camas, sobre as camas, usar mosquiteiro, tá? Uma prática pouco comum aqui na região sudeste, porém muito comum na região norte, porque é endêmica no caso da malária. Aqui na região sudeste, volta-se a usar esse tipo de mosquiteiro por conta do Aedes aegypti. E também, lógico, usar inseticidas, tá legal? Então, essas são algumas informações importantes sobre malária, tá legal? Agora, vamos ver como essas informações ou esse assunto pode aparecer numa prova de modalidade do Enem. Vou dar 2 exemplos para vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, essa é uma questão do Enem de 2003. Aqui diz: a malária é uma doença típica de regiões tropicais. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no final do século XX, foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil, 99% dos quais na região amazônica. Olha só, primeiro disse que é tropical, tá aqui, tropical, depois diz que é na região amazônica. 2 dicas importantes: os altos índices de malária nessa região podem ser explicados por várias razões, entre as quais, vamos ver. Primeiro, as características genéticas das populações locais facilitam a transmissão e dificultam o tratamento da doença? Bom, gente, nós sabemos que é uma questão regional, mas não tem a ver com a genética da população. Tanto é que pessoas que vão daqui para lá para passear, por exemplo, precisam tomar a vacina. Então, é uma questão que independe da genética da população, e sim das características do local, as características do ecossistema. Letra B. A malária, ou seja, a falta de saneamento básico, propicia o desenvolvimento do mosquito transmissor da malária nos esgotos não tratados. Bom, como eu falei,
ele não depende do esgoto para se proliferar. Não é transmitido como se fossem bactérias. Os protozoários são transmitidos por mosquitos e os mosquitos não dependem do esgoto, né? Depende do reservatório de água, que é geralmente formado pela chuva, tá? Então, esse aqui também está descartado. A inexistência de predadores capazes de eliminar o causador e o transmissor de seus focos, né? Isso impede o controle da doença. Bom, inexistência de predadores é uma coisa que a gente não pode afirmar. Porque o mosquito ele é da região, tá? Ele existe lá há muito tempo. A inexistência, né, dentro de uma floresta, nós não podemos, por conta de um inseto, dizermos que extinguimos todos os predadores, ou seja, a inexistência é uma informação muito vaga. Letra D. A temperatura elevada e os altos índices de chuva, né, na floresta equatorial favorecem a proliferação do mosquito transmissor. Isso é um fato real. A temperatura da floresta, uma floresta quente, com muita água, tem tudo de bom para poder desenvolver o mosquito dentro do seu ciclo de vida. Portanto, essa alternativa, a alternativa D, está correta. Tá legal? Então, tem a ver com esses dois. Aí, só por desencargo, né, de consciência, o Brasil é o único país do mundo que não implementou medidas concretas. Pelo contrário, o Brasil convive com essa doença e já implementou, né, muitas ações concretas. Uma delas, por exemplo, é a vacinação, que é obrigatória para todo mundo que vai para aquela região. Então, aí são um exemplo de questão do Enem que envolve a malária. E a segunda é muito semelhante a essa, porém a forma de perguntar está um pouco diferente. Aqui, olha, a questão é do Enem de 2011. Aparece um mapa, né? E esse mapa ele indica que, olha, as áreas mais escuras onde ocorre a transmissão da malária, tá? A área escura. Olha só que dica interessante. Se eu colocar aqui uma régua perto do Equador, o que vai acontecer? Né? O índice de doenças está em torno da linha equatorial. Poxa, dica melhor do que essa, tá para ver, né? Então está dizendo aqui o seguinte: o mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo, considerando-se a sua transmissão na América do Sul. A malária pode ser classificada como, vejam só, voltando ao mapa, é característica dos países que têm clima tropical. Portanto, trata-se de quê? Letra A, uma endemia, pois se concentra em uma área geograficamente restrita desse continente, ou seja, a área que apresenta uma grande quantidade de floresta tropical e também com ela o clima quente e alto índice de pluviosidade. Tá legal? Então essas são duas questões que eu quero comentar com vocês a respeito do Enem, ok? Bom, tudo bem? Eu espero que essas duas questões tenham servido de exemplo interessante para vocês, para que vocês possam tomar como modo de estudo para o Enem. É lógico que estudar Enem através de questões de provas anteriores é uma coisa relativamente válida, né? Apesar que é um treino interessante, porém é quase como se você estivesse tentando adivinhar o futuro observando estrelas que já nem existem mais. Porém, o estilo da questão, isso é que é importante você entender, como funciona o estilo de questão do Enem, tá? Então, numa próxima vez, eu volto aqui e mostro para vocês alguns vídeos exemplificando
o Enem em outras áreas, em outros conhecimentos dentro da biologia, tá legal? Se você curtiu o vídeo, não deixe de marcar aqui embaixo, né? Se você não se inscreveu ainda no meu canal, faça isso e receba novas publicações de novos vídeos, principalmente nessa fase de estudos para Enem, tá legal? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!